Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa querida Casa Espíritas. Eu convido a todos agora a fazer a nossa prece de abertura. Vamos lá? Vamos cerrar nossos olhos do corpo físico e levar assim o nosso pensamento ao nosso Senhor Deus. E poder dele agradecer por aqui estarmos hoje. Agradecer ao nosso Senhor Jesus, que sempre está conosco. Que nos possa conceder hoje, Senhor, a vossa luz divina, a nos irradiar no coração, despertando assim a nossa vontade de aprender, nos dando força e virtudes, para que possamos, Senhor, nos ensinamentos da espiritualidade, podermos utilizá-los, quando assim for necessário, no futuro próximo. Pedimos a Ti, Jesus, a presença aqui dos bons Espíritos, amigos nossos, que nos amparam, que nos orientam, que nos intuem ao melhor caminho, para que assim possamos galgar de forma correta e sensata os degraus da espiritualidade amiga. E sendo assim, Senhor Jesus, agradecidos que estamos e que somos, pedimos assim a permissão para darmos por início a nossa palestra desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, eu convido a todos a fazermos uma viagem. Vamos fazer uma viagem ao passado. E diferente de como viemos fazendo nas palestras passadas, nós não vamos nos deter no Brasil. Nós vamos para a Europa. Olha que chique. Nós vamos para o sul da Itália. Mais especificamente para a cidade de Minervino Murge. A data é no dia 21 de janeiro de 1854. Onde, então, houve a programação do nascimento de uma querida irmã médium, que teve como objetivo e missão mudar, então, o conceito de uma sociedade, mudar o conceito de uma comunidade científica. Nós estamos falando dessa senhora. Alguém sabe quem é? Pois é. Eusápia Palladino. Nasceu numa família muito humilde. Seus pais eram pessoas simples. O seu pai, Vicenzo Palladino, um homem simples, trabalhador e muito honesto. A sua mãe, Dona Caterina Angarano, infelizmente ela não veio a conhecer, pois desencarnou no seu parto. Ela teve então uma difícil infância, já preparando para as experiências futuras que ela teria. Já na sua infância, a nossa irmã então foi munida dos primeiros passos da mediunidade. Ela ouvia vozes, ela ouvia palavras, frases, mas não tinha ninguém perto dela. Ela ouvia batida nos móveis da casa e ela estava sozinha. Porém, era a noite que o seu trauma era maior, no apagar das luzes. Quando então ela via no seu quarto, à espreita, olhos a observar. Ela via mãos invisíveis a puxar o seu cobertor. E nessa difícil infância, ela teve com o seu pai até os 8 anos de idade, quando ele veio também a desencarnar, tirando toda a sua possibilidade de uma educação familiar e estudantil. Ela foi então adotada por uma família muito próxima dela, os seus avós. Porém, a sua avó a maltratava demasiadamente, a ponto de abandoná-la pelas ruas. Foi quando uns amigos próximos do seu pai ficaram sabendo e acolheram ela, até a data que ela iria ser transferida então para um convento. O interessante é que ela não era uma hóspede daquela casa.
Aquela criança era uma empregada doméstica, fazendo todas as tarefas do lar. A moda daquela época era as tais mesas girantes. Isso era uma epidemia na Europa. Todos queriam fazer sem nem saber como que era ou o que acontecia. E com essa família não era diferente. Faziam reuniões, convidavam pessoas, mas não tinham nenhum resultado. Certa vez, então, resolveram convidar a menina Eussápia. Ela, sem saber de nada, sentou-se à mesa, colocou as mãozinhas sobre a mesa, como a orientaram, sem saber o que iria acontecer e o que a esperava. E não é que, de repente, essa mesa começa a vibrar. E essa mesa começa a levantar, surpreendendo a todos e ficando acima da cabeça das pessoas. E não foi só isso. As cadeiras que não estavam ocupadas começaram a rodar como um peão. Copos se levantam e batem no ar, sem ninguém estar presente. Ao olho nu, né? A sala toda fechada e as cortinas começaram a envoaçar. Aquilo deixou um lastro de curiosidade e do entusiasmo de todos que ali estavam. E as reuniões se prosseguiram. O ano agora é 1868. A nossa irmã está com 14 anos de idade. E a sua mediunidade começa a eclodir cada vez mais. Ela passa então a sentir fenômenos estranhos à sua volta. Ela começa agora a escutar ruídos. Agora ela vê os objetos começarem a mexer ao seu lado e ela começa a sentir fenômenos estranhos, sensações estranhas no seu corpo que ela não consegue explicar. E isso chama a atenção da sociedade espírita de toda a Itália. Em pouco tempo, isso já chega ao conhecimento dos cientistas, que, interessados, no ano de 1888, o professor Ercole Sciaia e Damiani, os dois professores conhecedores um pouco da doutrina espírita, da mediunidade, que estava já dando seus primeiros passos, mas ainda estava num estado muito embrionário de conhecimento, eles tentam orientar um pouco ela sobre aqueles fenômenos que ela estava passando. Tanto que o professor Sciaia convida então o renomado Cesare Lombroso. Ele era um psiquiatra, criminologista italiano, muito bem conceituado nos meios científicos e acadêmicos, para que fizesse experiência com ela. Mas Lombroso não ligou muito para o caso. Somente 3 anos depois, em 1891, que ele começou a se interessar e fez alguns testes com nossa irmã, se surpreendendo com as respostas. Tanto que ele escreve uma nota, que vocês me permitam eu ler. Estou confuso e lamento haver combatido com tanta persistência a possibilidade dos fatos chamados espíritas. E essa posição do nosso irmão, por ser um homem científico de grande respeito nesse meio, despertou nesse meio científico de outros cientistas de renome também a vontade de querer experimentar em Eussápia o que estava acontecendo. E dali em diante nossa irmã passa então a trabalhar praticamente exclusivamente no ramo das pesquisas científicas. De tal forma e relevância que a tornou uma das maiores médiuns do mundo. Os fenômenos produzidos por Eussápia tinham inúmeras matizes. Dentro deles tinha a movimentação de objetos, a levitação desses objetos, a levitação da própria médium, a criação e aparição de luzes, aparição e materialização de espíritos de corpo inteiro. Não eram todos os médiuns que conseguiam fazer isso. Instrumentos musicais que tocavam sem a médium estar por perto. Ambientes totalmente fechados, brisas de vento frio, como ar-condicionado, gelando todo o Agora, as vozes eram escutadas pelos ares por todos.
pilhas de papel em branco eram escritas cartas sem a médium estar presente. Cheiros e aromas de flores, aparecimento de flores, materialização de flores, de pedras, de moedas. A nossa irmã, quando mediunizada, ela era detentora de uma força que não era normal para uma mulher. Ela conseguia então ler também pensamentos das pessoas. Quando mediunizada, ela conseguia enxergar ao longe objetos que nem binóculos conseguia detectar. Em ambiente totalmente escuro, ela conseguia, com precisão, identificar todos os objetos. Inúmeras línguas estrangeiras, ela tinha interpretação, apesar dela não conhecer e ser totalmente analfabeta. Ela influenciava instrumentos, como o tal eletroscópio, que nós vimos lá em ciência, lembra do vidro que tinha 2 lâminas, e aí se encostava um elemento de carga positiva ou negativa, as lâminas abriam e fechavam? Esse é o eletroscópio. Esse elemento tinha movimentos com a médium à distância, sem tocar. Porém, essa mediunidade dela, nessa fase, era totalmente descontrolada. Ela não tinha domínio de nada. Foi então sob a orientação de um napolitano, o senhor Giovanni Damiani, que ela frequentou as primeiras reuniões mediúnicas controladas. E foi dali em diante que a sua mediunidade começou a se tornar mais intensa e consistente. Nossa irmã agora está com 18 anos de idade. E ela nos relata numa entrevista, porque ela não sabia escrever. Alguém que a receptou nessa entrevista transcreveu o texto que eu vou ler. E ela então passa para nós como eclodiu e como foi a visão dela da sua mediunidade. Abre aspas. Na época em que comecei a participar de sessões espíritas, estava em Nápoles uma senhora de origem inglesa que havia desposado um napolitano, um senhor Damiani, irmão do deputado que ainda é vivo, na época em que ela deu esse depoimento. Esta senhora era apaixonada pelo espiritismo. Um dia, em que ela participava de uma sessão, foi-lhe dirigida uma mensagem escrita, dizendo que havia chegado há pouco a Nápoles uma pessoa que estava na rua tal, número tal, e se chamava Eusápio, e que era médium poderosa. E o espírito comunicante, John King, dizia-se disposto a manifestar-se com os fenômenos maravilhosos. O espírito não falou a uma surda, porque a senhora quis verificar imediatamente a veracidade da mensagem e dirigiu-se diretamente à rua tal, subiu ao 3º andar, bateu numa porta e perguntou se ali morava uma certa Eusápio. E me encontrou a mim, que jamais havia imaginado que um tal John King houvesse vivido neste ou no outro mundo. E eis que mal me colocaram a uma mesa com esta senhora, John King se manifestou e daí por diante não me largou mais. Isto tudo sim, eu juro, é pura verdade. Embora muita gente creia que eu haja ajeitado os fatos. Aí está como entrei neste ingrato ofício que nunca desejei que existisse. Não na consciência de encarnado, né? Dizem que trabalho por dinheiro. Quem o diz, não o conhece. Por que deverei ter a avidez de ganhar? Sou sozinha, sem filhos. Sou uma mulher de poucas necessidades. 1000 liras por ano é até mais que me dava a quitanda que eu tive que fechar. E outra coisa, que ganho tenho com isso? Ser considerada digna? De me tornar conhecida por uma sociedade ilustre que eu nunca tinha sonhado que existisse? E se continuasse a ser modesta mercadora? Porém digna. Digna. O que quer dizer ser digna? Digna me julgo por eu possuir o dom da mediunidade, mas digna sempre terei sido, porque quando uma filha nasce de um pai e de uma mãe honestos e se comporta sempre corretamente, é digna de tudo. Fecha as aspas. John King dizia ter sido pai de Eusápio Paladino em outras vidas. E ele nos relata, em psicografia, o objetivo dele e a missão de nossa irmã nessa terra. A
pouco procuro ajudar a senhora Eussápia Paladino, para que ela possa cumprir sua tarefa nesta reencarnação. Com sua simplicidade e aceitação de sua fé em Jesus, poderá auxiliar a humanidade a progredir no campo espiritual. Olha que missão! Ela deverá se colocar à disposição dos sábios desta época para que o Espiritismo venha a ser respeitado e torne-se a estrada e que todos caminharão para existências melhores, quando entender a verdadeira fé cristã e a imortalidade da alma. Forte essa missão, né? Ela foi a primeira médium de efeitos físicos a serem ensaiadas, pesquisadas, examinadas por meio acadêmico científico. E os inúmeros cientistas que as entrevistaram fizeram com ela em centenas e centenas de sessões mediúnicas. E eles eram ferrenhos difamadores do espiritismo. O seu único objetivo era, então, encontrar fraudes. Mas nossa irmã, um a um, foi convencendo, até que a maioria foi convencida dos fenômenos e dos efeitos físicos da nossa irmã. Apesar deles não conhecerem nada da dinâmica e do mecanismo da mediunidade, pois eles conseguiam entender e controlar efeitos controláveis e repetitivos. E a mediunidade não. A mediunidade depende da vontade de um espírito. Como dizem nosso professor, seria então a ciência mediúnica e não a ciência da Terra para explicar isso. Diante dos fenômenos propiciados através de Eussápia Paladino, passaram-se inúmeros sábios. Dentre eles podemos citar Cesare Lambroso, o pai da criminologia moderna, Schiaparelli, Gerosa, a religiosa católica, Irmã Cora, Alexandre Kazakov, o pesquisador, filósofo e jornalista diplomata russo, Caldo Prel, barão, filósofo, escritor e pesquisador alemão, Charles Richer, o fisiologista francês e prêmio Nobel, Oliver Lodge, físico, inventor e educador britânico, Frederick Myers, poeta, filósofo britânico, Ochorowicz, filósofo, psicólogo e inventor polonês, Sidgwick, o filósofo britânico, Richard Hodgson, Albert de Roche, Camille Flammarion, o astrônomo, Carlos Roche, Vittoriano Sardou, Júlio Clarentil, Adolfo Bissol, Gabriel Delany, Fontenay, Ernesto Bosano, cientista italiano, e o professor Porrot e Enrico Morselli. E esses estudiosos, ainda muito inicialmente céticos, testemunharam inúmeros fenômenos de nossa irmã Eussápia, mas nenhum deles eles conseguiram explicar. Tanto que César Lambroso, ele afirma: fui forçado a reconhecer a realidade dos fenômenos, embora eles contrariem todas as minhas concepções científicas. O Fontenay, certa vez, tirou uma foto de nossa irmã e ela estava totalmente amarrada, de mãos e pés. E mesmo assim, de sua cabeça, houve a aparição de inúmeras mãos saindo, como se fosse uma medusa. Lambroso ficou tão impressionado que ele declarou-se convencido e até mesmo entristecido por duvidar de tanto tempo da mediunidade. Eussápia, então, participou com ele e proporcionou uma comunicação dele com sua mãe desencarnada e ela totalmente materializada, de corpo completo. Eussápia dizia: eu não sei como isto acontece. Quando começa, já não sou mais eu. No entanto, ela foi motivo de inúmeras acusações de fraude em todas as sessões que ela fazia públicas, especialmente quando ela era submetida aos mais rigorosos testes em ambientes hostis. Mas essa mulher, ela tinha uma franqueza muito rara. Ela dizia, prestem atenção, quando a força não vem, quando o espírito não se manifesta, porque depende da vontade deles, não dela, às vezes tento ajudar, e é aí que eu erro. E ela falava isso com muita simplicidade. E ela era, como disse, totalmente analfabeta. Mas ela tinha o hábito de doar tudo que tinha para os pobres, extremamente bondosa e caridosa. A mediunidade de Eussápia, então, ela cria um marco de iluminação nas pesquisas científicas.
Nenhum médium do mundo foi tão ensaiado, tão testado quanto Eusapia Palladino. E ela, com toda a sua humildade, se submeteu aos mais rigorosos exames. Ela foi amarrada, pés, mãos. Ela foi amordaçada, foi vendada, foi tocada por homens que naquela época já era uma coisa que não é normal. Uma mulher sendo tocada por homens que ela nem conhecia. Tocada por instrumentos. Foi colocada em jaula. E também foi colocada totalmente nua. Aí ficou pior ainda. Para provar que ela não tinha nada que causasse fraude. Para provar a sua legitimidade, da sua mediunidade. Eusapia não se via como uma missionária ou como uma líder religiosa. Ela se dizia apenas que era um instrumento da espiritualidade. E a sua mediunidade sempre era acompanhada de muito desgaste físico e emocional. Tanto que ela costumava dizer: a força não é minha, e eu sofro quando ela passa. O Dr. Ochorovics então convence Eusapia a ir para Varsóvia, para que lá os pesquisadores, cientistas façam experiências com ela. Mas eles não queriam fazer os mesmos moldes que a Europa estava fazendo, de amarrá-la, achando que isso ela podia então criar uma legitimidade. Resolveram segurar. Então um cientista segurou uma perna, outro na outra, num braço e no outro braço. E ela sentada, mesmo assim ela levitou, com todos eles segurando ela. Aí o senhor Ochorovics fez uma menção. Um fato raro e surpreendente foi a levitação da médium, com a sua cadeira para cima da mesa, sempre agarrada pelos pés e pelas mãos. Em outra oportunidade, disse Eusapia em francês correto, língua que ela não conhecia: levantarei a minha médium ao ar. O Espírito falou através dela. E na realidade foi levantada. Passando a mão por debaixo do seu sapato, pude notar que havia algumas dezenas de polegadas. Eusapia também veio para as Américas. Ela veio visitar a América do Norte. Em 1910, ela foi para Nova York fazer uma sessão mediúnica trazida pelo mágico e ilusionista Truston, profundo conhecedor da arte da levitação e dos truques de levitação. E ele nos relata, ninguém mais do que alguém que era tão expertise nessa área. Fui testemunha pessoal das levitações da senhora Eusapia Palladino. Estou absolutamente convencido de que os fenômenos que vi não eram devidos à fraude, e não foram executados nem por seus pés, nem pelos seus joelhos e nem por suas mãos. Em 1984, Charles Richer, em sua casa, com Oliver Lodge e Frederick Myers, fazendo sessões mediúnicas com a Servan, sessões que os deixaram muito surpresos. E eles seguiram rigorosamente todos os princípios científicos para que não houvesse fraude. E ficaram muito impressionados com os resultados. Oliver Lodge fez então um relatório. Esse relatório ele entregou à Society for Physical Research, que é a Sociedade de Pesquisas Científicas da Inglaterra, em Londres. Os jornais ficaram sabendo dessa notícia e brigaram para divulgar e publicar a mensagem. Ele fala algo muito interessante. Qualquer pessoa sem invencível preconceito, pessoas que tiverem a mente aberta, sem notar se é espírita, se é médium, se é religião, mas que venham ali para ver e avaliar, que tenham tido a mesma experiência, chegará à mais larga conclusão. Ele está falando que chegará à óbvia conclusão, porque não há outra. Isto é, que atualmente acontecem coisas consideradas impossíveis. Aquilo que é impossível estava acontecendo. Aquilo que no meio científico, no meio acadêmico é impossível de acontecer, estava ali na presença deles acontecendo. O resultado de minha experiência é convencê-lo. Olha que interessante. Ele queria se convencer de que certos fenômenos geralmente considerados anormais pertencem à ordem natural. Uma coisa tão simples, tão trivial, que o homem colocou obstáculos devido à matéria, mas que estava acontecendo. E como corolário disto,
que esses fenômenos venham a ser investigados e verificados por pessoas e sociedades interessadas no conhecimento da natureza. Ele já chama isso de natural. Eusapia, então, foi convocada pela maior universidade que havia na época no mundo. Eu acho que até hoje. A Universidade de Cambridge, na Inglaterra, para que pudesse, então, ser ensaiada. Ali participaram Frederick Myers, Lord Rayleigh, Richer, Sidgwick e o professor Morselli, que tirou mais de 39 registros autênticos e verdadeiros de todos os ensaios. Com o passar do tempo, nossa irmã passa a ficar debilitada. E as reuniões mediúnicas passam a ficar cada vez mais espaçadas. Eusapia, agora nos seus últimos dias de vida, ela já estava muito longe dos holofotes das pesquisas científicas. Ela já não participava mais disso. Tanto que no dia 16 de julho de 1918, com apenas 64 anos de idade, na cidade de Nápoles, nossa irmã veio a desencarnar. Em total miséria. Como eu disse, ela tinha o hábito de doar tudo o que ela tinha. Mas tudo, quando falar tudo, é tudo mesmo. Para aqueles que necessitavam. E ela nos deixa, meus irmãos, uma questão que ecoa pelos séculos. Onde termina o desconhecido e começa a explicação? Como diz, então, Camille Flammarion, negar tudo é tão anticientífico quanto aceitar a tudo. E Eusapia Palladino nos ensina que a mediunidade era um instrumento neutro. Esse instrumento pode iluminar ou pode confundir. Isso depende muito do caráter da vigilância e da intenção de quem a possui. E para finalizarmos, uma conclusão doutrinária à luz do Espiritismo. Fenômeno sem moral é apenas curiosidade. Moral sem fenômeno é filosofia. O Espiritismo é a união consciente dos dois. Muito obrigado. Vamos então cerrar nossos olhos, meus irmãos. Nesses momentos finais da nossa palestra, poder buscar a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, da forma que nós o concebemos em nossas mentes, e pedir a Ele as forças necessárias que aqui viemos buscar hoje. Pedir a Ele que possa abençoar não somente a nós que aqui estamos, mas aos nossos familiares, a nossa casa, a nossa residência, com uma intensa luz a entrar pelas portas e a varrer todos os ambientes, desfazendo fontes de energias negativas, miasmas, amparando os irmãos que lá estiverem, preparando todo aquele ambiente para nos receber no descanso dessa noite. Pedimos ao Senhor Jesus também para que Ele possa agora, através da espiritualidade amiga aqui presente, amparar, auxiliar hospitais, orfanatos, asilos, irmãos necessitados que mendigam pelas ruas, sem lar, sem comida, sem trabalho. Que possamos o nosso coração de luz agora irradiar vibrações de amor a esses irmãos. Nós podemos estar bem agora, mas existem muitos que precisam dessa ajuda. Muitos que estão agora perdendo suas residências, suas casas tão sofridas em consequência de guerras e jogo de interesses. Interesses que pertencem à terra e que precisam de muito amor que possamos irradiar agora. E assim, Senhor Jesus, sobre as vossas bênçãos, que sempre nos ampara,
pedimos a Ti, assim, a permissão para darmos por término a nossa palestra dessa noite. Que assim seja. Graças a Deus, Senhor.